pessoal, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aqui na live. A gente vai começar aqui um debate sobre o lançamento, né, na verdade, do livro Obrigada, Simão Bolívar. Aqui está o nosso livro. Tá? Eu sou a Bárbara, eu sou militante, também sou dirigente da CST-PSOL aqui no Brasil. E esse livro, na verdade, ele é um relato muito emocionante, né, da atitude internacionalista, né, dos militantes que atuaram na Brigada Simão Bolívar na Revolução Nicaragüense em 79. Né? Inclusive, nós opinamos que essa é uma obra muito importante para a esquerda socialista e que, inclusive, ainda não tinha sido traduzida para o português. Então, é a primeira vez que esse livro é traduzido para o português e, infelizmente, a gente está tendo que se encontrar apenas virtualmente, mas hoje a gente está aqui conosco com o companheiro Miguel Sorães. Né? A gente tem muito orgulho de ser militar na UIT, né? Unidade Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da Quarta Internacional, com o companheiro Miguel Sorães. O Miguel Sorães, ele foi parte da Brigada Simão Bolívar, ele foi combatente, esteve lá, né, integrando a Brigada Simão Bolívar, e ele vai ajudar, inclusive, a gente entender melhor quais foram os debates, né, inclusive, na nossa opinião, as decisões erradas tomadas pela direção sandinista na época, né, que, inclusive, escolheu um caminho que governou com a burguesia, inclusive, até hoje, são sentidos os problemas desse caminho equivocado são sentidos até hoje. Né? Inclusive, nesse debate, o companheiro Miguel Sorães vai explicar que o livro também coloca, né, as propostas alternativas formuladas pela corrente trotskista, né, liderada pelo Nahuel Moreno, na época, para desenvolver uma alternativa que seria o poder operário e camponês. O companheiro Miguel Sorães vai fazer a abertura. E a gente tem o companheiro Caio, que é militante da CST-PSOL, também é dirigente da CST, e que vai ajudar aqui a gente fazendo a tradução. E aí, pessoal, o chat está aí, tá? Quem quiser comentar, opinar, daqui a pouco a gente volta também para as perguntas. Então, agora a gente vai ouvir o companheiro Miguel Sorães. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a las compañeras y compañeros la invitación de la CCT para realizar esta presentación virtual del libro sobre la Brigada Simón Bolívar, como lo señalaba Bárbara, y sobre la triunfante Revolución Nicaragüense de 1979. Boa tarde. Agradeço o convite das companheiras e companheiros da CST para realizar essa apresentação virtual do livro sobre a Brigada Simão Bolívar y la Revolución Nicaragüense de 1979. Como lo decimos en la presentación impresa, la publicación de este libro en portugués es un gran aporte para toda la vanguardia del Brasil, de Portugal y de los demás países. Es un aporte para transmitir la experiencia de la heroica revolución nicaragüense y su posterior fracaso, lamentablemente. Como dizemos na apresentação impressa, a publicação desse livro é um grande aporte para toda a vanguarda do Brasil, de Portugal e de outros países, porque é um aporte para transmitir a experiência da heróica Revolução Nicaragüense e do seu posterior fracasso. El triunfo de la revolución que derribó a la dictadura de Somoza fue un gran impacto y abrió grandes expectativas. Tal fue el impacto en la masa latinoamericana que fue el comienzo de las caídas y retrocesos de las dictaduras en Brasil, en la Argentina, en Bolívia y en Chile de Pinochet. O triunfo dessa revolução foi um grande impacto e abriu grandes expectativas. O impacto nas massas latino-americanas foi tão grande que foi o começo de retrocessos e quedas de outras ditaduras da América Latina, como no Brasil, na Argentina, na Bolívia y a ditadura de Pinochet no Chile. Pero más de 40 años después,
quien encabezó esa revolución, Daniel Ortega, es un sangriento dictador repudiado por su pueblo. Tal es así que en abril del 2018 se desató una rebelión popular contra la decisión del gobierno de Ortega de querer imponer una reforma previsional dictada por el Fondo Monetario Internacional. Mas 40 anos depois desse processo revolucionário, Daniel Ortega, que encabeçou essa revolução, é um ditador sanguinário que é repudiado pelo seu povo. Tanto é assim que em abril de 2018 estourou uma rebelião popular contra a decisão do governo Ortega de tentar impor uma reforma da Previdência ditada pelo FMI. El pueblo nicaragüense gritaba en las calles: Ortega, Somoza son la misma cosa. Miles de luchadoras y luchadores sindicales, juveniles o populares en América Latina y el mundo se preguntan en el día de hoy cómo se llegó a semejante desastre. Em 2018, o povo nicaragüense gritava nas ruas que Ortega e Somoza são a mesma coisa. E numa situação como essa, milhares de lutadores e lutadoras da América Latina e do mundo se perguntavam como que se chegou a uma catástrofe como essa. En ese sentido, la lectura de este libro contribuirá a esclarecerlo, porque lo sucedido con la brigada fue un anticipo de lo que iba a ocurrir años después. Fue nuestra corriente trotskista, encabezada entonces por Nahuel Moreno, la que anticipó que el pacto de la dirección sandinista para gobernar con los sectores de la burguesía nicaragüense era el camino para frustrar el triunfo de la revolución. Nesse sentido, esse livro vai ajudar a responder essas questões, porque o que aconteceu com a brigada foi uma antecipação do que ia acontecer anos depois. A nossa corrente internacional trotskista, encabeçada por Nahuel Moreno, que antecipou que esse pacto da direção sandinista em governar com setores da burguesia, isso era o caminho para frustrar o triunfo da revolução. El libro es una oportunidad no solo de hacer historia, sino para sacar conclusiones para el presente y para el futuro. Esse livro é uma oportunidade não só para estudar a história, mas também para tirar conclusões para o presente e para o futuro. La revolución fue inmensa. La familia Somoza dominaba Nicaragua desde 1936 con una dictadura pro-yanqui. En 1979 prácticamente todo el pueblo nicaragüense se fue levantando encabezado por el Frente Sandinista. A revolução foi imensa. A família Somoza dominava a Nicarágua desde 1936, com uma ditadura totalmente pró-imperialista, e em 1979 praticamente todo o povo nicaragüense se levantou, encabeçado pela Frente Sandinista. A mediados de 1979, la zona norte, donde estaba Matagalpa y León, quedó en manos del pueblo. Desesperado en la capital, Managua, el sanguinario Somoza hizo bombardear las barriadas obreras y populares, y la pelea se fue haciendo calle a calle. Na metade do ano, a Zona Norte, que é onde fica Matagalpa e León, ficou nas mãos do povo. E desesperado, né, o ditador Somoza bombardeou os bairros operários e populares. E a batalha foi rua a rua. En el Frente Sur, que es fronterizo con Costa Rica, la batalla final se concentró en la toma de la ciudad de Rivas, que era el último baluarte de la dictadura. Pero finalmente, el 19 de julio de 1979, Managua quedó en manos del pueblo, la dictadura había caído. Na Frente Sul, que é na região onde tem fronteira com a Costa Rica, a batalha final aconteceu na tomada da cidade de Rivas, que era o último território dominado pela ditadura. E no dia 19 de julho, a Managua foi tomada pelo povo, né? Foi quando a ditadura caiu. En un país que entonces tenía 2,5 millones de habitantes o aproximadamente 50.000 caídos en la guerra civil.
En su lucha, las masas nicaragüenses liquidaron al Estado burgués, aniquilaron su ejército, que era la Guardia Nacional, se armaron y comenzaron a ocupar tierras y fábricas y fundar sindicatos. Foram aproximadamente 50.000 mortos na Guerra Civil, num país que tinha aproximadamente 2,5 milhões de habitantes ao todo, né? E nessa luta, as massas nicaragüenses liquidaram completamente o Estado burguês, liquidaram o seu exército, se armaram e começaram a ocupar terras, fundar sindicatos e ocupar fábricas. La Brigada Simón Bolívar fue fundada en Colombia y fue a Nicaragua a sumarse a la lucha contra Somoza y los yanquis. Fue impulsada por Nahuel Moreno y nuestra corriente internacional, retomando la tradición de las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española de 1936. A brigada foi formada na Colômbia e viajou para Nicarágua para se somar na luta contra Somoza e contra o imperialismo Yankee. A formação da brigada foi impulsionada pela nossa corrente, por Nahuel Moreno, nossa corrente internacional, retomando a tradição das brigadas internacionais na Guerra Civil Espanhola de 1936. Nuestra política fue la misma que había aconsejado Trotsky en la Revolución Española: unidad de acción militar con los republicanos contra el fascista Franco, sin dar apoyo político a los republicanos. A nossa política era a mesma que Trotsky aconselhou na Revolução Espanhola: uma unidade de ação militar com os republicanos contra o fascista Franco, mas sem dar nenhum apoio político aos republicanos. En el caso de Nicaragua, era unidad de acción para derrotar a Somoza sin avalar la política del Frente Sandinista, que preparaba un futuro gobierno con sectores burgueses. Nesse caso, na Nicarágua, era uma unidade de ação para derrotar Somoza, mas sem endossar a política da Frente Sandinista, que já se preparava para um futuro governo com os setores da burguesia. Nuestro objetivo era aportar al triunfo de la revolución y crear, a su vez, un polo revolucionario obrero y campesino alternativo. Se alistaron más de 1.000 voluntarios, se hicieron colectas para el viaje. Fue tal el impacto que el diario burgués El Tiempo, como si fuera en Brasil a Radio Globo, sacó una editorial hablando de la brigada. O nosso objetivo era apoiar o triunfo da Revolução e criar um polo revolucionário, operário e camponês que fosse alternativo, né? Mais de 1.000 voluntários se alistaram, foram feitas campanhas financeiras para viagem, e o impacto foi tão grande que o jornal O Tempo, que é como se fosse o Globo, a Rede Globo, escreveu um editorial sobre a brigada. La inscripción era abierta, no solo para trotskistas. Hasta un torero se alistó. Finalmente entraron en Nicaragua más de 200 combatientes de la brigada. La brigada actuó en 2 frentes de combate: en el frente sur y en la costa atlántica, que era el frente oriental. A inscrição para ser parte da brigada não era só para trotskistas, até um toureiro se alistou. E entraram na Nicarágua mais de 200 combatentes da Brigada Simón Bolívar. E a brigada na Nicarágua teve em 2 frentes de combate, na frente sul e na costa atlântica. En el frente sur, que controlaban Daniel Ortega y el llamado comandante cero Edén Pastora, hubo un problema. La dirección sandinista reconoció a la brigada, incluso con documentos, pero no aceptó que combatiera como brigada independiente. Na frente sul, que era dirigida pelo comandante Cero e pelo próprio Daniel Ortega, aconteceu um problema. A direção sandinista, né, reconheceu a brigada, inclusive com documentações sobre isso, mas não aceitou
que combatesse como uma brigada independente. Solo aceptó que nos sumáramos como combatientes individuales en sus unidades de combate. Pese a no coincidir, se aceptó por la unidad en la lucha y se integraron en el Frente Sur más de 120 miembros de la brigada. Eles só aceitaram que nós nos somássemos como combatentes individuais, não como brigada, e apesar de a gente não concordar, foi aceito pela unidade na luta. E na Frente Sul foram mais de 120 membros da brigada que se integraram. En ese frente hubo combates muy duros por la toma de la ciudad de Rivas. La brigada tuvo 3 caídos en combate y decenas de heridos. La brigada entró el 19 de julio en Managua con las columnas del Frente Sandinista. Nessa frente houveram combates muito duros, combates que eram combates pela tomada da cidade de Rivas. A brigada teve 3 mortos e dezenas de feridos. E no dia 19 de julho, a brigada entrou em Manágua, mas com as colunas da Frente Sandinista. El otro lugar de actuación de la brigada fue la toma de la ciudad puerto de Bluefield en la costa atlántica. El operativo se hizo con una columna de unos 70-80 compañeros, entre los que me encontraba yo también. Outro lugar onde a brigada teve atuação foi na cidade porto de Bluefield, na costa atlântica. Foi feito um operativo, a brigada entrou nessa cidade com uma coluna de 80 companheiros, entre os quais eu também me encontrava. El objetivo era actuar como brigada independiente en el proceso revolucionario. Salimos desde el puerto Limón de Costa Rica, donde tomamos un barco pesquero y navegamos durante 14 horas y pusimos en el barco la bandera de la brigada. Ustedes lo pueden ver en fotos del libro. O objetivo era atuar como uma brigada independente no processo revolucionário. Eles saíram do Porto Limão, na Costa Rica, tomaram um barco pesqueiro e navegaram por mais de 14 horas. E nesse barco eles colocaram a bandeira da Brigada Simão Bolívar, e é possível ver a foto dessa bandeira no livro. Depois de navegar esas 14 horas, llegamos a una isla cercana al puerto de Bluefield y nos unimos allí con un grupo de combatientes sandinistas independientes afrodescendientes. Depois de navegar por 14 horas, eles chegaram numa ilha perto de Bluefield, e nessa ilha se uniram com um grupo de combatentes sandinistas independentes negros. Sí, hay que tomar en cuenta que en toda la costa atlántica que abarca Nicaragua y Costa Rica predomina una población afrodescendiente que habla un dialecto inglés especial. Son descendientes de esclavos de Jamaica llevados por los yanquis para explotarlos a principios del siglo XX. Nessa região da costa atlântica, ali da Nicarágua e da Costa Rica, predomina uma população negra que fala um dialeto do inglês. São descendentes de escravos da Jamaica que foram levados pelos Yankees para serem explorados no início do século XX. Com este grupo de combatientes acordamos actuar unidos, respetando ellos la organización de la brigada, cosa que no había ocurrido en el Frente Sur. La Guardia Nacional de Bluefield y el somocismo se terminó rindiendo también el 19 de julio. Bluefield era y es un puerto importante, con fábricas de envase de pescado, con astilleros, plantaciones de azúcar, o sea que tenía trabajadores de todo tipo. Nós fizemos um acordo de atuar unificado com esse grupo de combatentes, e eles respeitaram a brigada, né, diferentemente do que aconteceu na Frente Sul. E no dia 19 de julho, a Guarda Nacional caiu
em Bluefield. E Bluefield era e ainda é uma cidade muito importante da Nicarágua. É uma zona de produção de peixe enlatado, uma zona que tem estaleiros e também plantação de açúcar. Inmediatamente se instaló un gobierno del grupo de combatientes negros apoyado por la brigada. Era una región sin presencia del aparato tradicional del Frente Sandinista. Desarmamos a la Guardia Nacional y se puso preso al alcalde sandinista y a otros somocistas. Al alcalde somocista era que se puso preso. Logo após aí a tomada do poder, se instalou um governo que era apoiado pela brigada, um governo dos combatentes negros, sandinistas, né, independentes, porque essa também era uma região que o aparato da frente sandinista não tinha tanta presença, não tinha presença. E nesse processo, a Guarda Nacional foi desarmada, o prefeito somozista da cidade foi preso e outros somozistas também foram presos. Los primeros problemas en Bluefield se presentaron con los sectores patronales del partido de Violeta Chamorro, que exigían participar del gobierno local municipal. Os problemas em Bluefield começaram com setores patronais do Partido Conservador, da Violeta Chamorro, que exigiam participar do governo local. Hay que tomar en cuenta que en Managua se había instalado un gobierno nacional entre el Frente Sandinista y burgueses como Violeta Chamorro, del Partido Conservador, y empresarios como Alfonso Robelo. Isso porque, enquanto tinha esse governo em Bluefield, né, dos combatentes, em Manágua tinha se estabelecido um governo nacional entre a Frente Sandinista e setores burgueses, como o próprio setor da Violeta Chamorro, né, do Partido Conservador, y el empresario Alfonso Robelo. Exacto. La brigada funda en Bluefield los primeros sindicatos. Llegaron a ser 12 en total. Encabezamos la expropiación de la fábrica pesquera Boots, y en una asamblea de la cual yo participé se nombró a la dirección de la empresa, o sea, un control obrero directo. A brigada fundou os primeiros sindicatos em Bluefield, foram 12 ao total, e também a brigada encabeçou a expropriação de uma indústria pesqueira chamada Buff, e na assembleia da qual eu participei, foi nomeada a direção da empresa, ou seja, um controle operário direto. Formamos milicias populares, dábamos cursos básicos de socialismo y no se le daba cabida a los sectores patronales en el gobierno. Todo esto llevó a un choque con los chamorristas y la iglesia. Hubo una huelga y una marcha popular de apoyo y defensa del gobierno encabezado por los combatientes negros que apoyaba la brigada. A brigada formou milícias populares, deu cursos básicos sobre o socialismo, e isso não agradou os setores burgueses, imperialistas da Nicarágua. Então, isso tudo foi levando a um choque com a igreja e com o Partido Conservador, o Partido Burguês, né? Que começou a se chocar com o próprio governo encabeçado pelos combatentes negros, e chegou, inclusive, a ter uma marcha e uma greve geral para defender esse governo. De hecho, era un gobierno obrero y campesino local. Ahora, a medida que estas novedades llegaban a Managua, iba creciendo el conflicto entre el sandinismo y la brigada. De fato, esse governo de Bluefield era um governo operário e camponês local, né? Mas à medida que essas novidades iam chegando a Managua, foi crescendo o conflito entre o sandinismo y a brigada. Todo esto terminaría semanas después con una ocupación militar de Bluefield por parte del gobierno sandinista. Toda essa experiência acabou semana depois
com uma ocupação militar em Bloomfield por parte do governo sandinista. Mientras tanto, en Managua, la brigada se había instalado en una casona abandonada por sus dueños somocistas, que estaba muy cerca del Palacio Nacional, que es el lugar donde se ve la foto de la revolución, y la brigada llegó a fundar en Managua 70 sindicatos. Enquanto isso, em Manágua, a brigada se instalou numa mansão que havia sido abandonada por somosistas, que era uma mansão muito, muito próxima do Palácio Nacional, que é o palácio que se vê nas principais fotos da Revolução. E a brigada passou a fundar sindicatos. Foram mais de 70 sindicatos fundados em Manágua pela brigada. La mayor parte de los sindicatos eran sindicatos por empresa, textiles, Coca-Cola, Pepsi-Cola, una cerveza que es muy popular, Tonia, en Nicaragua. La brigada apoyaba las milicias populares en 7 u 8 barrios, y desde el local se convocaba a plenarios sindicales, y fue tal la influencia y simpatía que tuvo la brigada que los sindicatos pidieron formalmente que se le diera la ciudadanía a los miembros de la brigada. Ciudadanía nicaragüense, lógico, ¿no? A maior parte dos sindicatos que foram fundados pela brigada eram sindicatos por empresas. Foi fundado o sindicato dos trabalhadores têxteis, da Coca-Cola, da Pepsi, de uma cervejaria que era bastante popular na Nicarágua. E a brigada, além disso, também apoiava as milícias populares em 7 ou 8 bairros. E na mansão ocupada pela brigada eram convocadas plenárias sindicais para organizar esse movimento sindical. Foi tão importante esse papel da brigada que os sindicatos pediram que fosse concedida a cidadania nicaragüense para os membros da brigada. Pero desde el principio chocaron dos políticas, la del Frente Sandinista y la de la Brigada Simón Bolívar. El Frente Sandinista estaba por el desarme popular de las milicias para hacer una policía y un ejército regular apoyado por el gobierno burgués de Panamá. Desde o início, tinham duas políticas diferentes que se chocavam, né? A política da Frente Sandinista e a política da Brigada Simón Bolívar. A Frente Sandinista queria desarmar a população para fazer uma polícia, fazer um exército regular, normal, burguês, apoiado inclusive pelo governo do Panamá. La brigada defendía que se mantuviera el armamento popular y las milicias populares. Ellos no entregaban a los campesinos las tierras de la gran oligarquía del Partido Conservador, y la brigada proponía el reparto de tierra que pedían los campesinos. Por outro lado, aí a brigada defendia que os trabalhadores se mantivessem armados e manter as milícias populares, né, enquanto os sandinistas defendiam o desarmamento da população. Eles também, os sandinistas, não entregavam para os camponeses as terras da burguesia, né, essa burguesia conservadora do Chamorro, e a brigada defendia entregar essas terras para os camponeses, como os camponeses pediam. Ellos estaban por no expropiar a la gran burguesía y a las multinacionales, y la brigada por expropiar. Ellos estaban por gobernar con la burguesía y no avanzar al socialismo, y la brigada proponía un gobierno sandinista sin ministros burgueses y avanzar al socialismo. Eles, né, os sandinistas, defendiam não expropriar a grande burguesia, nem as multinacionais, e a brigada defendia expropriar. Eles defendiam governar com a burguesia e não avançar até o socialismo. E a política da brigada era propor um governo sandinista sem ministros burgueses e avançar até o socialismo. Gobernar con la burguesía era el consejo de la dirección cubana y de Fidel Castro. El 26 de julio de 1979,
viajan a Cuba, Daniel Ortega y Robelo, y Fidel hace un discurso donde dice: no hagan una nueva Cuba, hagan una nueva Nicaragua. Essa política de governar com a burguesia era o conselho da direção cubana e de Fidel Castro. No dia 26 de julho de 1979, o Ortega e o Robelo viajaram para Cuba e o Fidel fez um discurso, aliás, que dizia: não façam uma nova Cuba, façam uma nova Nicarágua. Fidel y el Partido Comunista Cubano daban la línea de gobernar con la burguesía y no repetir el ejemplo de la Cuba revolucionaria de los tiempos del Che. A mediados ya de agosto de 1979, el gobierno encarcela a la brigada y la expulsa de Nicaragua. Fidel e o PC cubano tinham essa linha, colocavam essa linha de governar com a burguesia e não de repetir o exemplo da Revolução Cubana, de Cuba nos tempos do Che, né? E, bom, na metade de agosto de 79, o governo prende a Brigada Simón Bolívar y expulsa a Brigada de Nicaragua. Con el apoyo del gobierno y la policía de Panamá, la brigada fue trasladada en un avión militar y encerrada en la cárcel modelo de la ciudad de Panamá. Allí fue reprimida en una sesión de Palazzo directamente. Com apoio aí do governo panamenho, da polícia panamenha, a brigada é levada para uma penitenciária na cidade do Panamá, e nessa penitenciária foi reprimida numa sessão de tortura. Finalmente, la brigada fue liberada luego de una gran campaña internacional impulsada por nuestra corriente morenista. Lamentablemente, un sector del trotskismo encabezado por Ernesto Mandel y su corriente, que entonces era mayoría de la Corte Internacional, avaló la expulsión de la brigada y la represión del gobierno burgués de Nicaragua. A brigada conseguiu ser liberta depois de uma grande campanha internacional que foi impulsionada pela nossa corrente, pela corrente morenista, e lamentavelmente, infelizmente, parte da Quarta Internacional, na verdade o campo majoritário, a maioria da Quarta Internacional, que era dirigida por Ernest Mandel, endossou a expulsão da brigada, endossou a repressão do governo burguês da Nicarágua. El mandelismo, que en Brasil es muy conocida y tiene cierta influencia en el PSOL, cruzó entonces la barrera de los principios, avalando una represión trotskista, calificando falsamente al gobierno de Ortega y Violeta Chamorro como un gobierno obrero campesino. O mandelismo, né, que no Brasil é muito conhecido e tem muita influência dentro do PSOL, nesse processo, então, cruzou uma barreira dos princípios, né, endossando uma repressão contra trotskistas, e, inclusive, qualificando falsamente o governo Ortega e Chamorro de um governo operário e camponês. La represión a la brigada fue una acción preventiva del gobierno Ortega Chamorro para evitar la posibilidad de que surgiera una alternativa de dirección revolucionaria. Fue el anticipo de la represión que vendría después sobre las luchas obreras populares y sobre la oposición de izquierda. Essa repressão contra a brigada foi uma ação preventiva do governo para evitar que surgisse uma alternativa de direção revolucionária, né? E foi uma ação que antecipou o que viria depois, né? A repressão contra as lutas e contra a oposição de esquerda. En 1980 lanzan lo que se llama la Operación Puño Sandinista. Disuelven al MAP, que era un movimiento maoísta opositor, y en 1981 el gobierno prohíbe directamente las huelgas por considerarlas contrarrevolucionarias. Em 1980, eles lançam a Operação Punho Sandinista,
dissolvem um grupo maoísta opositor, que fazia oposição ao governo, e em 1981 proíbem as greves, dizendo que essas greves são contra-revolucionárias. Se estableció una economía mixta, un anticipo de las empresas mixtas de Hugo Chávez en Venezuela, se siguió pagando la deuda externa y en 1988 la inflación llegaría al 33.000%. Foi estabelecida uma economia mista que antecipou as empresas mistas do Chávez na Venezuela, continuaram pagando a dívida externa, e em 1988 a inflação chegou a 33.000%. Las masas caen brutalmente en su nivel de vida. Nicaragua va a quedar al nivel de la pobreza solo atrás de Haití, en la región. O nível de vida das massas cai de forma brutal, né? E a Nicarágua chega ao nível de pobreza que só ganha do Haití na região. Tal fue la debacle social de Nicaragua que en las elecciones de 1990 Ortega y el Frente Sandinista pierden el gobierno a manos de la pro-yanqui Violeta Chamorro. Essa situação gerou uma convulsão social tão grande na Nicarágua que nas eleições de 1990 a Frente Sandinista e o Ortega perdem o governo, perdendo as eleições para Violeta Chamorro, que forma um governo pro-yanqui. En el 2006, Daniel Ortega vuelve al gobierno, aliado a sectores derechistas, a la Iglesia Católica y a grandes empresarios nicas. Siguieron los ajustes y hasta se derogó el derecho al aborto, que era una conquista de la revolución. No ano de 2016, o Daniel Ortega volta ao governo, aliado a setores de direita, setores da igreja e de grandes empresários da Nicarágua, e nesse sentido seguem aplicando os ajustes contra o povo e, inclusive, revogou o direito ao aborto legal, que foi uma conquista da Revolução. La revolución de 1979 fue una gran revolución que terminó derrotada por la política nefasta de la dirección del Frente Sandinista y del castrismo. A Revolução de 79 foi uma grande revolução que terminou derrotada por uma política nefasta da direção da Frente Sandinista e do castrismo. Mantuvieron a Nicaragua en los marcos del capitalismo, se negaron a avanzar al socialismo. Allí está la causa de fondo de su fracaso, de su debacle. Eles mantiveram a Nicarágua nos marcos do capitalismo e se negaram a avançar ao socialismo. Essa é a causa de fundo desse fracasso. Con la revolución se abría una enorme oportunidad para avanzar en la expropiación de la gran burguesía y del imperialismo, para desconocer la deuda externa de la dictadura. A Revolução abriu uma grande oportunidade para avançar nas expropriações da grande burguesia, nas expropriações contra o imperialismo e para não reconhecer a dívida externa da ditadura. Una oportunidad para instalar un gobierno de las y los trabajadores y comenzar una planificación de la economía democrática para satisfacer las necesidades del castigado pueblo nicaragüense, o sea, iniciar el camino del socialismo. Era uma oportunidade para instalar um governo das e dos trabalhadores e para começar uma planificação democrática da economia que pudesse satisfazer as necessidades do povo nicaragüense. Ou seja, iniciar o caminho para o socialismo. Otra vez, la utopía reformista de que se podría superar la miseria de las masas gobernando con la burguesía y sin expropiar a los capitalistas y a las multinacionales. Apareceu aí na Nicarágua mais uma vez essa utopia reformista
de que seria possível superar a miséria das massas governando com a burguesia e sem expropriar os capitalistas e as multinacionais. Y este no es un debate de historia, sino de total actualidad. El nuevo fracaso del actual gobierno de Daniel Ortega es parte de los fracasos de los supuestos gobiernos progresistas de la centroizquierda, latinoamericana o mundial, que son gobiernos de conciliación de clase y reformistas, que no tienen nada que ver con el socialismo ni la izquierda. Esse debate não é um debate apenas histórico, mas também tem tudo a ver com a atualidade, né? Esse novo fracasso do governo Daniel Ortega é parte dos fracassos dos supostos governos, dos governos supostamente progressistas de centro-esquerda na América Latina e no mundo. São governos de conciliação de classes e reformistas que não têm nada a ver com o socialismo e nem com a esquerda. Ejemplos de ellos son la falsa teoría del socialismo del siglo XXI que levantó Chávez y que sigue aplicando el gobierno de Maduro en Venezuela, el caso del peronismo kirchnerista en Argentina, los gobiernos de Lula, Dilma y el PT en Brasil. Exemplos desses setores da conciliação de classe são... um exemplo, por exemplo, é a falsa teoria do socialismo do século XXI, né, do Chávez e do governo Maduro na Venezuela. Ou o caso do peronismo na Argentina, ou dos governos Lula, Dilma no Brasil. O del MAS en Bolivia, de Syriza en Grecia, o de Podemos y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español en Estado español, gobiernos que son capitalistas, pero con un doble discurso pseudo popular o pseudo izquierdista. Assim como o MAS na Bolívia, como o Syriza na Grécia, ou o governo Podemos e PSOE, que é o Partido Socialista Operário e Espanhol, na Espanha, que são governos capitalistas, mas com um duplo discurso falsamente popular ou de esquerda. Hoy Daniel Ortega es un gobierno burgués, una dictadura que aplica las recetas del FMI contra su pueblo, pero utiliza las banderas y los símbolos de la Revolución de 1979. O governo Daniel Ortega hoje é um governo burguês, uma ditadura, que aplica as receitas, os planos do FMI contra o povo nicaragüense. E para aplicar isso, utiliza as bandeiras e os símbolos da Revolução de 79. Utiliza esas banderas como un recurso propagandístico para mantenerse en el poder mediante la represión, los presos políticos y elecciones fraudulentas que hoy se están dando. Parte de esa realidad es hoy Nicaragua. Ele utiliza, né, essas bandeiras da Revolução como uma propaganda para se manter no poder, enquanto reprime o povo, enquanto tem vários presos políticos, enquanto hoje as eleições na Nicarágua são fraudadas, completamente fraudadas, e essa é a situação da Nicarágua hoje. Bueno, por eso para terminar mi presentación, me queda por decir que la experiencia de la Brigada Simón Bolívar ha quedado como testimonio de una lección que debemos estudiar y debatir todas y todos los que luchamos por un cambio de fondo en Brasil, en América Latina y el mundo, al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares, los que luchamos por un verdadero socialismo. Gracias. Bom, para concluir, né, a experiência da Brigada Simón Bolívar fica como um patrimônio, né, como uma lição que a gente deve estudar, que a gente deve debater com todos que lutam por uma saída de fundo no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Todos que lutam de fato pelo socialismo. Obrigado. Gracias.
Pessoal, é muito importante essa exposição, né? Só de a gente já passaram aqui pela nossa audiência 90 pessoas, né? Temos 77 pessoas conectadas acompanhando aqui o debate, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas que estão nos assistindo. E eu acho que está dando algum erro aqui. Apareceu minha câmera. Então, o pessoal está comentando. O Sorães, você está sendo muito elogiado, viu? O pessoal está gostando bastante do debate, inclusive, né, falando que está sendo uma aula, né? Vários companheiros de norte a sul aqui, o pessoal do Sudeste, está todo mundo conectado e elogiando o debate. Então, inclusive, Caio, você foi bastante elogiado também na tradução. E aí, antes de passar para as perguntas, que chegou um monte de pergunta aqui no nosso chat, antes de passar para as perguntas, eu queria só apresentar a nossa revista, tá? Nós da CST PSOL, somos parte da UIT, a gente tem um periódico, né, que é em formato de revista, e a gente está fazendo a mais recente versão. Não sei se está dando para ver no foco, acho que não está dando para ver muito bem, mas é uma comemoração aos 200 anos de nascimento do Engels, né? Então, é bem interessante essa revista. Quem quiser adquirir, pode procurar qualquer um de nós, ou qualquer uma de nós, militantes da CST PSOL, e dar outros avisos aqui daqui a pouco. E só para dizer que chegaram várias perguntas. Eu vou ler devagar para ver se o Sorães entende, se não qualquer coisa o Caio traduz para a gente. Tá? Relembrando aqui o livro, quem quiser adquirir pode comprar com os militantes da CST, ele está R$30. Tá? Muita gente elogiando, o Trog falou que já leu, o Charles... mó galera aí, gente. Não vou conseguir falar todo mundo, mas tá muita gente aqui elogiando. Eu vou aqui achar perguntas. Eu vi algumas do Charles. Eu vou tentar ler devagar. Como estava a relação da Brigada Simão Bolívar com o Secretariado Unificado antes e durante a incursão na Nicarágua? E aí o Charles quer saber também como o Miguel Sorães avalia a participação do Fidel Castro nos processos revolucionários em Cuba, na Nicarágua e nos outros países da América Latina. Eu vou ler as perguntas todas de uma vez, porque eu acho que, de repente, responde em bloco. Inclusive, eu vi que tem ligação, uma pergunta com a outra. A Laís fez uma outra pergunta aqui. Agora, após 40 anos da expulsão da Brigada e a ruptura do Secretariado Unificado, o que podemos falar do rumo adotado pela corrente mandelista hoje? Tem mais perguntas aqui. O Bruno está elogiando. Isadora, da CST de Uberlândia, Minas Gerais. No livro, tem uma passagem do Moreno sobre o episódio de 1986, dos mercenários armados da Síria, no qual ele se posiciona, mantendo as críticas à Frente Sandinista de Libertação Nacional e ao governo burguês, por estar à disposição de defender militarmente a Nicarágua das investidas imperialistas. Como isso se relaciona com os posicionamentos desse revolucionário, sua tradição posterior e a Brigada Simão Bolívar? Tem uma outra... A última pergunta que chegou aqui é a do Everton, tá? O Everton está perguntando. A esquerda no Brasil tem toda a sua atividade marcada pela institucionalidade e a estratégia eleitoral, com um programa Frente Populista. A partir da experiência da Revolução no Nicarágua e a falência da política de Daniel Ortega, o que podemos dizer da esquerda que aposta na conciliação de classes? Pessoal, eu vou resumir, porque eu acho que muitas perguntas que estão chegando, elas estão vinculando justamente no debate sobre as lições que o processo traz para a esquerda hoje, né? Outra pergunta do Guilherme, de Uberlândia.
no livro dizem que a Brigada Simão Bolívar foi expulsa por não se dizer trotskista, mas por fazer trotskismo. Por quê? A Mariana está perguntando. Miguel, essa me representou muito essa pergunta. Como é lutar e combater numa revolução? Porque, assim, eu peço, gente, que é muito emocionante. Imagino que todos vocês aqui devem estar. A gente está falando com um cara que foi combatente de uma revolução. É ele que está aqui do outro lado com a gente, né? Não tem como a gente não se emocionar e querer saber isso, né? Gente, está pergunta. Será que a gente responde um pouco e volta? Fazer isso, Sorães. Vamos parar, responder essa leva de perguntas e depois a gente volta. Queria destacar da Ana, viu? Porque essa, para mim, é mais... que eu acho que esse lado emocional do livro, assim, eu acho que torna bem próximo, inclusive, desculpa, já estou me metendo, desmente, né? Porque tiveram setores, inclusive, que negaram a existência da brigada, né? Então, esse relato, além de ser uma aula, é também afirmação de toda aquela luta que aconteceu. Desculpa, me meti, não aguentei, gente. Deu para entender? Se não deu, Caio, que lute. Sí, algunas dio para entender y otras no. Yo le voy a preguntar a Cayo, entonces, si él tomó nota. Hubo una pregunta sobre de 1986. ¿Qué posición? Yo creo que la pregunta era qué posición tuvimos ante la intervención de los contraimperialistas. Sí, sí. ¿Es eso? Yo no recuerdo todas las preguntas, fueron muchas. Sí. Pero esa sí. Y la otra era, las últimas me costó entenderlas más. Sí. En final, el final era sobre cómo se vivió ser parte de una revolución, la experiencia. Sí. Personal o de los combatientes, de los compañeros. Sí, claro. Y la penúltima, la relación entre aquella experiencia y... Entendí que sería no entendí. La experiencia con la política hoy de la izquierda en Brasil. Sí, hubo una pregunta sobre si... ¿No la podría leer de vuelta y traducirla? Bárbara. Oi, gente. As últimas. Então, eu estava sistematizando as outras. Vamos lá. A primeira pergunta... ¿Cómo estaba la relación con el SU antes? Isso. O Charles perguntou como era a relação com o SU antes, durante e como ficou depois. Ah, não, mentira. Ele só perguntou antes e durante, porque depois a gente sabe, né? E aí depois ele perguntou como a participação do Fidel Castro, né? Como o Sorães avalia a participação do Fidel Castro nos processos revolucionários em Cuba, na Nicarágua, nos outros países da América Latina. Cayo, traduce la participación de Fidel Castro en otra revolución. Sí, en la América Latina. Bien, ok. Adelante con las demás preguntas. Eu vou ler, então, e o Caio traduz, é isso? Isso, lê devagar. Tá. Após 40 anos da expulsão da brigada e a ruptura do secretário unificado, o que podemos falar do rumo adotado pela corrente mandelista hoje? 40 anos depois da expulsão da brigada e a ruptura da CIU, o que se pode falar sobre o mandelismo hoje? Ok. Essa aqui é da galera que lê o livro e está citando até a passagem, tá? Então, vamos lá. No livro tem uma passagem do Moreno sobre o episódio de 86,
dos mercenários armados na CIA. Quer que eu vá falando devagar e você vai traduzindo assim, Caio? Sim. En el libro hay una pasaje sobre el episodio de 86 con los mercenários armados de la CIA. No qual ele se posiciona mantendo as críticas à frente sandinista e ao burguês, por estar à disposição de defender militarmente a Nicarágua das investidas imperialistas. Como isso se relaciona com os posicionamentos desse revolucionário, sua tradição posterior e a Brigada Simão Bolívar? Se entender, Sorans? No. 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 Hay una pasaje sobre el episodio de los mercenarios de CIA, sí, los contras, y Moreno se posiciona mantendo las críticas al Frente Sandinista, pero colocándose a una defensa contra el imperialismo. Y se pregunta cómo eso se relaciona con la política de Moreno. Sí. Las últimas. Então ou não? Vamos só pegar mais essa e depois vai respondendo, tá? A esquerda no Brasil tem toda a sua atividade marcada pela institucionalidade e a estratégia eleitoral, com um programa Frente Populista. A partir da experiência da Revolução na Nicarágua e a falência da política de Daniel Ortega, o que podemos dizer da esquerda que aposta na conciliação de classes? Caio? A esquerda brasileira tem hoje toda a sua atividade relacionada à institucionalidade com um programa Frente Populista. Frente ao processo da revolução da Nicarágua, que se pode fazer sobre esta política? Creio que é mais ou menos isso. E a última é sobre a experiência. Isso. Ok. Bueno, voy respondiendo. Sobre sobre la primera pregunta de cuál era la relación con el mandelismo, secretariado unificado de la corriente y de la brigada, ¿no es cierto? A primeira pergunta sobre qual era a relação do mandelismo, do secretariado unificado com a brigada. Sí. Bueno, tuvimos estábamos, en primer lugar, nuestra corriente era una minoría dentro de la Cuarta Internacional y por lo tanto le reclamamos a la mayoría, o sea, a Mandel y su corriente, que adoptaran una política de lucha, ¿no es cierto? Ahora, a partir de que ellos... ¿Se entiende? Só para traduzindo. Nossa corrente era uma corrente dentro da Quarta Internacional e reivindicávamos que o SU e a corrente dirigida por Mandel tivesse uma postura de luta. Claro. A partir de que se produjo esa ruptura de los principios, nuestra corriente rompió con lo que se llamaba la Cuarta Internacional. Porque a partir dessa ruptura dos princípios, nossa corrente rompeu com o que se chamava Quarta Internacional. Ahora, en Managua había representantes del mandelismo que estaban físicamente, que fueron a apoyar al gobierno y nos vinieron a ver la noche anterior al local de la brigada. En la puerta de la brigada vinieron a hablar con nosotros. Mas em Managua tinham representantes do mandelismo que foram para apoiar o governo e foram na mansão da brigada, ocupada pela brigada, na noite anterior da expulsão. Y la única actitud que ellos tuvieron fue, yo estuve en esa reunión, en la puerta, porque ni siquiera
entraron al local fue acusarnos de ultraizquierdistas y ni siquiera nos avisaram que nos iban a detener. E eu estava nessa reunião, que foi na porta, eles nem entraram na mansão, e a única coisa que fizeram foi nos acusar de ultraesquerdistas e nem sequer nos avisaram que a gente seria expulso no dia seguinte. Y el final fue la ruptura. Sobre el rol de la dirección cubana y de Fidel Castro en 1979, 1980, sobre Nicaragua ya lo aclaré, lo planteé. Bom, e isso gerou a ruptura. Sobre o papel do Fidel Castro nos anos 80, sobre Nicarágua eu já falei. La postura de la dirección cubana era la postura de la burocracia soviética. Ellos habían acordado que desde 1968 ya no apoyaban más revoluciones socialistas en América Latina. A política do PC cubano, de Fidel, era a política da União Soviética. Eles já tinham feito um acordo desde 1968 que não apoiavam revoluções. 1968-67 es una fecha importante porque es la invasión soviética a Checoslovaquia que Fidel Castro apoya. 1968-67 é uma data importante porque é a invasão soviética à Checoslováquia que Fidel Castro apoia. Y también es el momento en que es asesinado el Che Guevara en Bolivia, aislado en Bolivia, porque el Che Guevara había renunciado para tratar de impulsar la revolución en América Latina. E também é o momento em que Che Guevara é assassinado no seu exílio político na Bolívia, porque o Che Guevara havia renunciado ao seu papel em Cuba para avançar a revolución en América Latina. Y nosotros, como Corriente, aunque no acordábamos, no teníamos acuerdo con el Che Guevara respecto al método de la guerrilla, sí estábamos de acuerdo con su consigna de extender la revolución socialista a América Latina, cosa que la dirección cubana y la burocracia soviética negaban. E nossa corrente, apesar de não ter acordo com o método da guerrilha do Che Guevara, a gente tinha acordo com a sua consigna de estender a revolução para toda a América Latina, algo que tanto a direção cubana como a direção soviética eram contra. Y Fidel, junto a la revolución nicaragüense, se estaba desarrollando la revolución en El Salvador en 1979-1980. Junto à Revolução Nicaragüense, estava se desenvolvendo a Revolução em El Salvador, em 1979 e 1980. Y la dirección cubana le dijo también al sandinismo que no enviara voluntarios ni enviara armas para ayudar a los revolucionarios salvadoreños. Cuando había gran entusiasmo de las milicias populares para ir a El Salvador. E a direção cubana orientou que o sandinismo não enviasse armas e nem voluntários para ajudar a revolução do povo nicaragüense, quando inclusive existia um grande entusiasmo das milícias populares com a revolução em El Salvador. Porque para El Salvador también el castrismo tenía la misma política de llegar a un gobierno pactado con la burguesía, que es lo que después ocurrió en El Salvador. Porque para El Salvador a burocracia tinha a mesma política que teve para Nicarágua, que era um governo pactuado com a burguesia, que foi inclusive o que aconteceu em El Salvador.
hubo la gran oportunidad en 1979, 1980, unir Nicaragua, El Salvador con Cuba y crear una federación poderosa socialista, y eso es lo que evitaram. Houve aí, nesse momento, em 79, 80, uma grande oportunidade de unir Nicarágua, El Salvador e Cuba numa federação socialista muito poderosa, e isso que eles evitaram a qualquer custo. El Farabundo Martí, que era la guerrilla salvadoreña, finalmente llegó a gobernar, igual que el Frente Sandinista, con la burguesía, y estuvo todos estos años hambreando al pueblo salvadoreño. A guerrilha salvadorenha chegou a governar igual a Frente Sandinista, né, com a burguesia. Em todos esses anos vem impondo um governo de fome ao povo salvadoreño. De Salvador mucho no se habla, pero si compañeras y compañeras buscan datos, hoy es muy fácil en las redes, sabrán que el Frente Farabundo Martí perdió el gobierno por elecciones hace 2 años, sacando el 13% de los votos. O sea, repudiado por su pueblo. Não se fala muito sobre El Salvador, mas hoje em dia é muito fácil encontrar nas redes. E se os companheiros procurarem, vão descobrir que essa frente guerrilheira de El Salvador perdeu as eleições há 2 anos atrás com uma votação de 13%, ou seja, muito repudiada pelo seu povo. Y sobre la pregunta del curso de la corriente mandelista a 40 años de su claudicación en Nicaragua. Sobre a pergunta sobre os rumos da corrente mandelista 40 anos depois desse processo na Nicarágua. Podemos decir que su curso siguió siendo el oportunismo traidor. Hay que recordar que el mandelismo tuvo ministros en el gobierno de Lula, uno de los ministros de Agrarios, en el gobierno burgués de Lula con Alencar. O mandelismo manteve o seu curso oportunista e traidor. Se formos lembrar, o mandelismo ocupou um ministério numa pasta agrária no governo burguês do Lula e do Alencar. El mandelismo, que se sigue considerando cuarta internacional, hace unos años en un congreso sacó de su programa la consigna de un gobierno revolucionario de los trabajadores. O sea, la famosa consigna que se le dice la dictadura del proletariado en el manifiesto comunista. O mandelismo que até hoje no lucha más por el gobierno de los trabajadores. O mandelismo que se considera ainda a quarta internacional, e alguns anos atrás em seu congresso tirou do seu programa a consigna de um governo revolucionário dos trabalhadores, né? A ditadura revolucionária dos trabalhadores, ou seja, não lutam mais por um governo dos trabalhadores. Por eso el mandelismo, ahora recientemente, hace unos años, apoyó al gobierno de Syriza de Grecia, apoyó al gobierno de Chávez y de Maduro, ¿cierto? Entonces es una lástima que todavía haya muchas corrientes del PSOL y algunas que se consideran revolucionarias que todavía estén dentro del mandelismo. O mandelismo recentemente apoiou o Syriza na Grécia, o governo Chávez e Maduro na Venezuela. Então é uma lástima que até hoje existam muitas correntes do PSOL e outras que inclusive se consideram revolucionárias que seguem dentro do mandelismo do Secretariado Unificado. Por eso esto se puede unir a la pregunta que
¿qué conclusión sacamos para la actualidad, para la izquierda brasilera y la izquierda latinoamericana de aquella experiencia fallida de la gran revolución nicaragüense? Isso tem a ver com a pergunta sobre que conclusões pode se tirar sobre a atualidade para a esquerda brasileira e para a esquerda na América Latina sobre esse processo da Revolução Nicaragüense. Para nuestra corriente sigue vigente la lucha por un gobierno de los trabajadores. Gobernar con la burguesía fracasó en Nicaragua, fracasó en El Salvador, fracasó en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela y va a seguir fracasando. Para nós, las masas, no fracasa luta, para los burgueses. Para nós segue vigente a luta por um governo dos trabalhadores, né? Governar com a burguesia deu errado na Nicarágua, deu errado em El Salvador, deu errado na Venezuela, no Brasil, na Argentina, e vai continuar dando errado para as massas, vai continuar dando errado para os trabalhadores. Para a burguesia pode dar muito certo. Por eso es correcta la política de la CCT en el PSOL y de nuestra corriente en todos los países de América Latina de luchar por la independencia de clase. Por isso é correta a política da CST no PSOL e da nossa corrente em toda a América Latina de lutar pela independência de classe. Por eso hay que seguir combatiendo a la dirección mayoritaria del PSOL y a los sectores que quieren volver a unirse con Lula para recrear un nuevo fracaso para el pueblo brasileño. Por isso é necessário seguir combatendo a direção majoritária do PSOL e lutar contra a política do setor majoritário que quer voltar a se unir com Lula para criar um novo fracasso. Entonces, hacer una revolución triunfante es difícil, o relativamente, porque hoy una revolución socialista triunfante es difícil. Por culpa de las direcciones reformistas, esto es importante. Então, no decimos que una revolución socialista es fácil. Então, fazer uma revolução socialista, uma revolução triunfante é difícil. Uma revolução socialista triunfante é difícil por culpa das direções reformistas. Não dizemos que fazer uma revolução socialista seja uma tarefa fácil. No es una tarea fácil porque existe este obstáculo de los aparatos como el PT, la CUT y la izquierda centrista y revisionista que los apoya. Não é uma tarefa fácil por conta dos aparatos burocráticos como o PT e a CUT e a esquerda reformista que os apoiam. Porque en Nicaragua las masas liquidaron el Estado burgués, liquidaron al ejército burgués nicaragüense y cuando había las condiciones de instaurar un gobierno revolucionario socialista, las direcciones, los aparatos se negaron. Las masas tuvieron esa fuerza. Porque na Nicarágua as massas liquidaram o Estado burguês, liquidaram o exército e haviam as condições para construir um governo dos trabalhadores. Mas, nesse momento, quando todas as condições estavam colocadas, as direções não quiseram fazer. As massas estavam dispostas. Então, hoy día, en el siglo XXI, hay revoluciones. La revolución árabe, que derribó dictaduras. El proceso revolucionario de Chile. Son las direcciones las que ponen las trabas, la ausencia de una dirección revolucionaria. Então, hoje, no século XXI, existem revoluções. A revolução no mundo árabe, né, que derrubou ditaduras. O processo revolucionário no Chile. Né, mas são as direções que colocam barreiras para que esse processo não avance. Por eso hay que seguir combatiendo a las corrientes mandelistas, a todos los centristas que lo acompañan, como en el caso de Brasil, en el PSOL hay muchas corrientes, ¿no es cierto?
como la llamada resistencia que rompió con el PCTU, los compañeros del MES que son centristas y siguen estando dentro del Secretariado Unificado. O sea, lo que nosotros llamamos en Brasil, en Argentina, en Chile, es a formar un polo de izquierda revolucionario. Ahí está el futuro de la classe obrera, de la juventud. Então, há que seguir combatendo as correntes mandelistas e as correntes centristas que os acompanham. O pessoal são muitas correntes. A resistência, que rompeu com o PSTU, o MES, que tem uma política centrista e que segue dentro do SU. E a nossa política no Brasil, na Argentina, no Chile, é chamar a construção de um polo de esquerda, alternativo. Essa é a saída para os trabalhadores e para a juventude. Bueno, y volviendo a Nicaragua, sí, en el año 86, 85, 86, el imperialismo, cuando gobernaba Reagan, organizó lo que se llamó la contraguerrilla, se llamaban los Contra, que era una guerrilla financiada de derecha por la CIA. Bom, voltando a Nicarágua, no ano de 86, o imperialismo, governado por Reagan, organizou uma contra-revolução, uma guerrilha que era uma guerrilha de direita financiada pela CIA. Porque, lógicamente, el imperialismo siempre prefiere tener a sus agentes directos, no a sus agentes indirectos. Porque, logicamente, o imperialismo prefere sempre ter seus agentes diretos e não agentes indiretos. Claro. En Brasil prefiere a un Bolsonaro o a un, en el pasado, a Enrique Cardoso y no tener que estar negociando con burócratas tipo Lula y demás. Claro, no Brasil preferem o Fernando Henrique Cardoso do que ter que negociar com burocratas sindicais como Lula e etc. Lo mismo en Argentina, prefieren a un Macri que a un peronismo, pero todos gobiernan igual para la burguesía. Como na Argentina, preferem um Macri do que negociar com o peronismo. Mas, claro, todos gobernam igual para a burguesia. Entonces, la contra fue un instrumento para obligar al sandinismo a terminar de pactar un gobierno compartido con la derecha. Então, a contra-revolução foi um instrumento para obrigar o sandinismo a terminar de pactuar um governo comum com a burguesia. Ahora, pese a que nuestra corriente había sido expulsada por la brigada y tenía la diferencia con el sandinismo, nosotros hicimos una campaña internacional de repudio a los contras y de apoyo, de defensa del gobierno sandinista sin apoyarlo políticamente. Apesar da nossa corrente ter diferenças, de ter sido expulso da Nicarágua, nós fizemos uma campanha internacional de repúdio à invasão dos contras y de defensa da Nicarágua. Y nosotros señalamos que justamente el camino para derrotar a los contras era avanzar en el proceso revolucionario, era expropiar a la burguesía, unirse a El Salvador. Eso es lo que proponíamos nosotros. E o que a gente propôs para derrotar os contra-revolucionários era avançar sobre a burguesia, era unir-se a El Salvador, era avançar contra o imperialismo. Isso que a gente propôs. ¿Cómo terminó la cuestión? Terminó en la claudicación total de la dirección cubana y el sandinismo, y se hizo lo que se llamó el Acuerdo de Contadora, por el cual se firmaba la paz con los somocistas, no solo con Violeta Chamorro, sino con los somocistas. E essa história terminou com uma traição total da direção sandinista e da direção cubana,
através de um acordo que foi assinado, que eles declaravam paz não só com a burguesia da Violeta Chamorro, mas con los propios somosistas. Y con los años, el somosismo volvió a recrear su partido, a participar de las elecciones, porque se mantuvo el capitalismo y una gran oligarquía nicaragüense. E ao longo do tempo o somosismo voltou a se organizar, a criar seu partido e participar das eleições, porque se manteve o capitalismo y una grande oligarquía nicaragüense. Solo le voy a dar el ejemplo hasta dónde llegó Ortega en su pacto con la gran burguesía pro-yanqui. Vou dar o exemplo de até onde chegou Ortega no seu pacto com a burguesia pro-yanqui. En el 2006, como yo lo dije en mi presentación, Ortega ganó las elecciones llevando de vicepresidente a un ex somocista. Em 2006, o Ortega chegou ao governo, ganhou as eleições, como eu falei, tendo como vice-presidente um ex-somosista. Pero la anécdota tiene más ribetes. Cuando se expropió a los somosistas, Ortega se quedó con una mansión que era de este somosista. Yo no entendí el comienzo de la frase. Sí. Daniel Ortega y su señora, Rosa Murillo, viven en una mansión en Managua que era de un somocista. Ellos se quedaron, la expropiaron para ellos. O Daniel Ortega e a sua mulher vivem numa mansão expropriada dos somosistas que eles pegaram para eles. Pasaron los años y el que había sido propietario de esa mansión fue su candidato a vicepresidente. E depois dos anos, o dono dessa mansão foi o candidato a vice-presidente na chapa junto com o Daniel Ortega. Hay quien dice que cuando se reunieron en su casa, Ortega le dijo a este hombre, ponete como si estuvieras en tu casa. Dizem que quando eles se reuniram na sua casa, Ortega falou para esse cara, sinta-se em casa. Digo, así fue el proceso, ¿no es cierto? Por eso, así, por último, la experiencia indudablemente tenemos pocas oportunidades de participar en una experiencia como fue la Revolución Nicaragüense. En ese sentido, yo me siento un privilegiado con otras compañeras y compañeros. É raro ter uma experiência de participar de uma revolução como foi a Revolução Nicaragüense. Por isso eu me sinto privilegiado de ter participado junto com outros companheiros e companheiros. Pero bueno, fue una experiencia muy rica, individual, pero también para toda la corriente. Foi uma experiência muito rica de forma individual, mas também para toda a corrente. Todo proceso revolucionario todo cambia de un día para el otro, ¿no? Num processo revolucionário, tudo muda de um dia para o outro. Entonces, tal fue la revolución que de un día para el otro el pueblo asaltó el búnker y los cuarteles del somosismo y se llevó los tanques, las cajas de las ametralladoras a su casa, a su barrio. Nos lo llevamos todo, ¿va? Tal foi a revolução que, de um dia para outro, as massas invadiram os bunkers e os quartéis do Somoza e levou as caixas de metralhadora, os materiais militares para suas casas. Y por eso la gente quería seguir armada, por eso la gente quería ir al Salvador, que tenía esa gran expectativa de un cambio.
por isso as pessoas queriam continuar armadas, as pessoas queriam ir até Salvador, tinha toda uma expectativa de mudança. Eso fue frustrado por esta dirección. Pero lo importante de la experiencia que las revoluciones no son utópicas, son posibles. Lo que hace falta es preparar uma direção revolucionária. E tudo isso foi frustrado pela direção, né? Mas o mais importante dessa experiência é que as revoluções não são utópicas, são possíveis. O que faz falta é construir uma direção revolucionária. Muito bom, gente. Eu vou tentar resumir um pouco as perguntas que chegaram, porque tem muita pergunta que chegou e que o Soran já respondeu antes, né? Especialmente sobre as lições, as tarefas que ficam, né? Então, a Luciene, acho que a pergunta que ela fez já foi respondida, o Gabriel também. E aí eu tentei sistematizar aqui algumas perguntas, né? Eu vou tentar falar devagar, não é meu forte. Mas aí, Caio, fica atento. Que vaya traduzindo, Caio. É isso, Caio, fica atento. A pergunta do Matheus. Vão ser 4 perguntas, tá, gente? A pergunta do Matheus. Antes da expulsão da Brigada Simão Bolívar, qual foi a política morenista? Se avaliou seguir no país ilegalmente ou enfrentar o sandinismo militarmente? Antes da expulsão da Brigada de Nicarágua, qual foi a política morenista? Se chegou a avaliar manter-se em Nicarágua de forma clandestina ou enfrentar militarmente os sandinistas? Outra pergunta é a do Protásio. Ele perguntou como voltaram os brigadistas que não eram ligados à corrente morenista. A pergunta é como foi a volta de los brigadistas que não eram de la corrente morenista. Tem uma pergunta que é do Yukari, não sei se eu estou falando o nome certo, né? Que é muito interessante, que é sobre como foi a participação das mulheres na brigada. Na pergunta sobre como foi a participação das mulheres em la brigada. E a última pergunta é do companheiro Raoni. O companheiro Raoni, ele é aqui conosco, ele é militante do PSTU. E ele fez uma pergunta que eu acho que uma parte já foi respondida anteriormente pelo Sorães, que é sobre a conciliação de classes, né? Deu o exemplo do Podemos, do PT. E aí ele pergunta qual é a caracterização da UIT sobre o PSOL. E aí ele pergunta o seguinte: o partido não seria mais um representante da conciliação de classes? E depois ele termina interrogando se nós entendemos o PSOL como um partido revolucionário. Essas são, digamos, as últimas 4 perguntas que eu olhei aqui e que eu acho que ainda não foram respondidas. Vou traduzir a última pergunta: qual é a caracterização da UIT sobre o PSOL? Se PSOL não seria mais uma a parte da conciliação de classes, e pergunta se nossa caracterização é que PSOL seja um partido revolucionário. Okay. Vai lá, Sorães, está com você agora. La última tendría que responder ahí, pero bueno, yo voy a tratar de responder la última. No, la primera pregunta es, entiendo yo, de cuál fue la política
para precisar, entiendo, de la brigada en Nicaragua, si era enfrentar directamente al sandinismo Sí, la pregunta, o la ser pregunta es clandestinos. sobre cuando en la expulsión, si se pensó en quedarse en Nicaragua. Creo que esa es la pregunta, la primera pregunta. Si se pensó en quedarse en Nicaragua de forma ilegal, clandestina. Creo que es más o menos esto. Ok. Sí, digamos, la expulsión no dio tiempo a resolver otra cosa que no fuera que nos metieran presos, ¿no es cierto? A expulsão não deu tempo para resolver qualquer coisa desse sentido, porque não nos deu tempo, fomos presos. También quiero aclarar que la política de la brigada no fue una política ultraizquierdista. Também quero deixar claro que a política da brigada não foi uma política ultraesquerdista. Por ejemplo, nosotros no, de ninguna manera promocionamos enfrentar al gobierno. Por exemplo, nós de maneira nenhuma propomos enfrentar o governo. Abajo el gobierno o repudiarlo. Não tínhamos consignas como abaixo ao governo, repudiá-lo, etc. Nosotros tuvimos una política de exigencia, independiente pero de exigencia. Por eso decíamos que repartieran la tierra, apoyábamos lo que reivindicaban el movimiento de masas. Los campesinos pedían la tierra, nosotros decíamos que se le entregue las tierras. A gente tinha uma política independente, mas de exigência. Por exemplo, dizíamos o que o movimento de massas reivindicava. Os camponeses queriam as terras, então dizíamos, entreguem as terras para os camponeses. Entonces, esa fue nuestra política. Por eso, nosotros definimos que nuestra expulsión fue una acción preventiva. No era que la brigada tenía una fuerza que iba a cuestionar el gobierno. Estábamos a un mes y medio del triunfo de la revolución. Las masas creían en ellos. Essa foi a nossa política. Por isso a gente diz que a expulsão da brigada foi algo mais preventivo, né? A brigada não tinha força para derrubar o governo. Estávamos na Nicarágua há mais ou menos um mês e as massas acompanhavam a direção sandinista. Entonces, de ninguna manera tuvimos ninguna política ultraizquierdista. Lo que tuvimos es una política independiente y ellos tomaron, por eso digo, preventiva para evitar que sí, con el tiempo pudiera crecer nuestra influencia. Então, de maneira nenhuma, a gente teve uma política ultraesquerdista. Nós tínhamos uma política independente. E eles tiveram uma linha preventiva para evitar que a gente crescesse e ganhasse influência. Respecto a la pregunta de la vuelta, no sé, solo preguntan cómo fue la vuelta de los que no eran morenistas, entiendo. Pero bueno, también se podía preguntar de los que éramos morenistas. Sí. ¿No? Lo contesto los dos. Puede ser, responder sobre todo. Claro, porque de la cárcel modelo, el gobierno de Panamá, o sea, había brigadistas que eran costarricenses, panameños, mexicanos, éramos 3 argentinos. Haviam brigadistas que eram costarriquenhos, panameños, tinham 3 argentinos, todos eles estavam nessa penitenciária no Panamá. Había una gran presencia colombiana, un alemán. Havia uma grande presença de colombianos, havia um alemão. Y de peruanos, de otras nacionalidades. Entonces, lo más grave fue la vuelta, al ser liberados, los que eran de América Central fueron liberados. El problema fue la vuelta de los que volvíamos en un avión a Colombia, colombianos y argentinos
estaba Nora Ciaponi y otro compañero Cafaro, que en ese momento gobernaba la dictadura de Videla, ¿no es cierto? Os que eram da América Central foram liberados, né, a partir dessa penitenciária. O problema foi a volta dos que voltaram para a Colômbia e dos que foram mandados para a Argentina, porque nesse momento a Argentina era governada por uma ditadura militar. Concretamente fueron entregados a la policía colombiana porque apenas llegó el avión, todos los que venían, los colombianos, fueron detenidos por la policía colombiana, sus fotos salieron todos los diarios, después fueron liberados. Y el caso de los argentinos no hay tiempo de contarlo, porque sería porque nosotros en ese avión yo viajaba, por ejemplo, sin ningún documento. En cualquier país que uno llegue en un avión sin ningún documento y sin plata, indudablemente vas preso, ¿no es cierto? Yo no fui preso porque con el apoyo del Partido Colombiano y trabajadores me sacaron por una puerta y yo no pasé por la policía. Pero eso es lo que hizo el sandinismo y el gobierno panameño, entregar a la gente a la policía. Os que voltaram para os colombianos foram fichados, foram detidos, colocaram a cara de todos em todos os jornais. E, bom, dos argentinos, acho que não tem tempo para falar, porque, de fato, foi uma história muito, muito longa. Eu, por exemplo, viajava sem nenhum documento, sem dinheiro, e o que acontece com alguém que chega num país sem documento, sem dinheiro, é preso. Eu só não fui preso porque os companheiros colombianos conseguiram me despachar por uma porta. Bueno, sobre el rol de las mujeres en la brigada, hubo una participación fundamentalmente en el Frente Sur, de compañeras colombianas. De Argentina participó Nora Ciaponi, una de las... y combatieron compañeras en el Frente Sur, a punto tal que una de las militantes colombianas después fue designada en la guardia personal de Violeta Chamorro en ese primer mes, digamos, ¿no es cierto? Sobre o papel das mulheres no processo revolucionário, houveram companheiras que estiveram, principalmente na frente sul, uma companheira colombiana, uma companheira argentina, inclusive uma das companheiras militantes colombianas foi designada depois na guarda pessoal da Violeta Chamorro. Sí, bueno, y por último la opinión de la UIT sobre el PSOL, que yo voy a solamente repetir la opinión que tenemos como corriente, que tiene la CCT. Nosotros... Por último, a opinião da UIT sobre o PSOL, que vou apenas repetir a opinião que temos como corrente, como a CST. Claro, nuestra corriente es fundadora del PSOL, junto con el compañero Babá, que entonces que fue expulsado como diputado nacional del PT. Nossa corrente é fundadora do PSOL, junto com o companheiro Babá, que era deputado federal e foi expulso do PT. Entonces, la fundación del PSOL fue un hecho muy importante, progresivo, porque fue la izquierda que rompió ya con la clara política de privatizaciones de Lula, de privatizar el servicio previsional, creo que de los docentes universitarios entonces. E a fundação do PSOL foi um fato muito importante, porque representou a esquerda que rompeu com o governo Lula, que avançava numa reforma da Previdência. Entonces, nosotros seguimos dentro del PSOL, somos una de las tantas corrientes, consideramos al PSOL no un partido revolucionario
porque el propio PSOL no se define como un partido revolucionario, ¿no es cierto? Bom, seguimos Sino dentro como do un partido PSOL. de izquierda amplio. Seguimos dentro do PSOL, somos uma das tantas correntes. Não definimos o PSOL como um partido revolucionário, porque, inclusive, o próprio PSOL não se define como um partido revolucionário, mas sim como um partido de izquierda amplo. Y a través de los años ha ido adquiriendo un peso mayoritario en la dirección los sectores más centristas, que tienen un criterio de partido electoralista, no vuelcan el PSOL esencialmente a las luchas y tienen una política permanente de alianzas hacia el PT. Esto se ha reflejado en las elecciones últimas y es un debate que existe dentro del PSOL. La CST, la sección de la UIT y otras corrientes de izquierda forman un polo dentro del PSOL, un polo de izquierda que busca de que se constituya una política más clara de frente de izquierda, que el PSOL adquiera un rol más combativo y no de alianzas con Lula que apuntan a restablecer en un futuro un nuevo gobierno burgués de centro-izquierda, sino volver a la bandera de luchar por un gobierno de los trabajadores. Entonces esas son las diferencias. Consideramos un partido de izquierda que todavía no ha pactado con la burguesía ni nada, por eso seguimos siendo parte del PSOL. Y dentro del PSOL luchamos con otras corrientes para ser un polo alternativo y seguir luchando por una política de independencia de clase, en cierta forma, que es una política realmente de izquierda revolucionária, ¿no? Bom, através dos anos foi ganhando peso um campo majoritário na direção do PSOL, com setores mais centristas, com critérios mais de um partido mais eleitoral, afastado das lutas e com uma política de aliança com o PT. Foi algo que se refletiu nas últimas eleições, e esse é um debate que existe dentro do PSOL. A CST, que é a seção da UIT no Brasil, forma um polo de esquerda dentro do PSOL, com outras correntes, em busca de uma política de frente de esquerda, que o PSOL adquira um papel mais combativo, contra as alianças com o Lula, e essa estratégia de apoiar um governo burguês de centro-esquerda, né? Na verdade, batalhamos por um programa de independência de classe, partido de uma bandeira do partido do governo da classe trabalhadora, e seguimos a nossa batalha dentro do PSOL, que é um partido de esquerda que nunca pactou e governou com a burguesia. Pessoal, o debate está muito bom. Na verdade, tem muita gente comentando ainda, mas como a gente já está chegando aí em quase 2 horas de debate, né? Primeiro, agradecer o pessoal que ficou, porque realmente a audiência se manteve alta aí durante todo o debate. E aí, antes das considerações finais, da despedida aí do companheiro Sorães, eu queria só fazer umas divulgações. Primeiro, esse aqui é o Jornal da CST, tá? A gente tem o nosso periódico, ele é quinzenal. Esse aqui é a nova versão, e a dele é justamente da luta pela vacina, por emprego. Está lá, né? E a contracapa dele traz uma campanha muito importante, que é uma campanha internacional que a UIT está impulsionando. E aqui no Brasil, inclusive, a gente já tem obtido sucesso, tem diversas figuras parlamentares, entidades de classe que já assinaram, que na verdade é uma campanha pela quebra das patentes. A gente sabe que, infelizmente, milhares de pessoas estão morrendo no mundo, no país hoje, por conta da crise do coronavírus. Existe uma vacina que poderia conter essa pandemia, mas a política dos governos e da burguesia é
ter o lucro, né, das farmacêuticas e a patente é parte disso. Né? Então, parte da nossa luta, inclusive, para garantir a vacina para todos, é também a luta pela quebra das patentes. Então, é uma luta que está aí sendo organizada, inclusive tem outras entidades, né, como o Médicos Sem Fronteiras também, que é parte dessa explicação, ou seja, é uma campanha bem ampla e bastante necessária. Então, fica aí. Depois, quem quiser saber mais, tem no site da CST, tem no site da UIT, e pode divulgar nas suas entidades. Quem quiser assinar a campanha, manda para a gente, porque a gente está recolhendo essa assinatura. Então, a gente acha muito importante divulgar aqui a nossa campanha. E quem quiser comprar o nosso jornal, pode procurar o militante, a gente tem ele impresso, e também tem a versão digital para quem ainda não está saindo. Então, é isso. Mais uma vez, agradecer em nome da CST, pessoal, agradecer a todos e todas que chegaram aqui conosco, agradecer muito o companheiro Miguel Sorães, que é uma referência para a gente, é um dirigente da nossa internacional, e que a gente está muito feliz de tê-lo aqui conosco, e também da gente estar lançando esse livro no Brasil. Quem quiser comprar, pode procurar os militantes da CST, pode comentar aqui no nosso Facebook, que a gente se encontra, tá bom? Ou então, lutas nas categorias que a gente atua, né, na educação, na juventude, nos Correios, nos garis, no metrô de São Paulo, em um monte de cantos, servidores, um monte de canto a gente pode se encontrar. É isso, gente. Sorães, despede aí da gente. Ok. Muchas gracias a ustedes, Se tiver alguma consideração para fazer para a gente. Final. Sim. Sí, no. Bueno, volver a agradecer la invitación para poder difundir el libro y seguir adelante. Y bueno, con todas las preguntas yo creo que se ha podido profundizar, posiblemente no haya podido responder exactamente a lo mejor lo que aspiraban. Não sei se me traduce Caio. Bom, voltar a agradecer o convite das companheiras e companheiros, essa oportunidade de divulgar o livro. Bom, foram muitas perguntas, não sei se foi possível compreender, explicar tudo o que perguntavam. Pero lo más importante es que todas las compañeras, compañeros que han podido participar sigan junto con la CCT en otros debates y actividades, en las consignas y en las luchas que estamos planteando en Brasil, tal cual lo planteó la compañera Bárbara a través del jornal. Entonces, la experiencia de Nicaragua, como yo lo dije en la presentación, no es solo una experiencia histórica, sino es para aplicar en la realidad actual esas conclusiones. Son distintas situaciones, pero la política revolucionária es la misma. Bom, mas o mais importante é seguir acompanhando, lutando, todos que participaram da atividade, é seguir dando as batalhas junto com a CST, com as consignas, como apresentou a Bárbara, com o jornal da Corrente. E, bom, é isso, né? A experiência da Nicarágua é não só um elemento histórico, mas também para tirar conclusões e seguir lutando, seguir se mobilizando. Entonces, bueno, un abrazo a todas y a todos y a seguir construyendo las alternativas de dirección revolucionaria en todos los campos para seguir luchando por el socialismo y el gobierno de los trabajadores. Também um abraço a todas e todos e muita força para seguir lutando pela construção de uma alternativa de esquerda revolucionária, lutando pelo socialismo e pelo governo das trabalhadoras e dos trabalhadores. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Queria só registrar aqui e agradecer ao Caio, que teve uma tradução brilhante, e também aqui nos bastidores tem o companheiro Danilo, que está viabilizando toda a parte técnica. Então, em nome da CSP, agradecer a todos e todas, mais uma vez, ao Sorães, ao Caio e ao Danilo também. Valeu, gente. Boa noite. Muy bien, Caio. Pessoal, só por último,
Quem ainda não conhece o SSP, a gente viu que tem bastante gente que não é militante ainda da corrente, está convidado para conhecer a nossa corrente, para participar das nossas reuniões e fazer esse debate mais de perto, porque a gente já viu que a tarefa que essa experiência coloca é uma tarefa árdua e a gente conta com todos e todas. Valeu, gente. Boa noite.